Esses últimos dias eu entrei em alguns debates, nem tão acalorados assim, mas eu entrei, né? Toda vez que eu entro em crise, eu falo um pouco a minha situação em relação ao desemprego. Tenho falado diversas vezes aqui, não é à toa que eu, toda segunda, quarta e sexta, eu vou falar um pouco sobre o diário de um desempregado, como é que é um dia a dia, até tentar resolver, né? Se vou resolver. E toda vez que eu entro numa crise, sempre tem alguém falando sobre o fracasso do indivíduo, né? As nossas escolhas é o fracasso do indivíduo e sempre aparece com, como posso dizer, com as mesmas dicas. Você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo, isso e aquilo, e falando assim, tudo depende do de você. E as pessoas falam, esquece as pessoas, esquece o Estado, eles não vão te ajudar. Infelizmente, ou felizmente, como eu já falei, como eu penso politicamente, ideologicamente, eu acho que as coisas elas só funcionam quando tem o apoio do Estado. O apoio do Estado, a questão de regular, de fiscalizar. Também, como eu também defendo a questão privada, acho que uma gestão privada, com uma gestão pública eficiente, com uma qualificação, você elabora, você cria-se um projeto, né? Seja ele um projeto privado ou um projeto público, né? Seja ele municipal, estadual e federal. E, infelizmente, nos últimos anos, com o advento da teologia da prosperidade, com o boom dos coach e, do, e da própria teologia do coach, é a questão dos livros de autoajuda, que estão quase em todos os best-sellers, todas as listas de livros mais vendidos, dá a entender que sempre é culpa do indivíduo. É tipo aquele termo lá, vai lá e faz, achando que a gente tem as mesmas 24 horas, né? Então, assim, o morador do Rio de Janeiro tem as mesmas 24 horas de um morador de, sei lá, de um interior do Maranhão. Então, como se as mesmas oportunidades, seja de emprego, de estudo, é, de moradia, enfim, de infraestrutura. Então, assim, quando um desempregado do Rio de Janeiro, um cara é desempregado no Rio de Janeiro, ou um desempregado no interior do Maranhão, a pessoa vai falar a mesma coisa. Por que você não tenta fazer isso, não tenta fazer isso, aquilo? Então, ela não faz uma pesquisa aprofundada, ela não tenta entender a realidade do indivíduo e vai jogar aquela bomba para você. E como eu já tenho dito em vários vídeos, é importante ouvir, é importante entender, é importante conhecer, é importante buscar a realidade, porque a gente está lidando com um problema que envolve saúde social, saúde mental e saúde física. E dependendo da tua opinião, ou essa pessoa já pode ter tentado fazer aquilo, ou essa pessoa, sei lá, ou, ou essa pessoa tentou e deu errado. Então, assim, existem milhões de opções. Ou essa pessoa não tem condições de fazer aquilo. A gente está num momento meio tenso na geopolítica. Essa questão de tarifas, é, tem a questão da própria a evolução da inteligência artificial e da transição da quarta para a quinta industrial, para a revolução industrial, que vai mudar o futuro do trabalho. Tem até um livro chamado Michelle Snyder, que ela lançou um livro agora que é Futuro do Trabalho, que eu até estou querendo adquirir. Existem algumas pessoas que têm se aprofundado na pesquisa sobre a questão do desemprego, sobre a questão do trabalho, sobre a questão. Então, assim, são pessoas sérias que entendem que a gente está numa evolução, o desemprego vai se tornar uma questão social no futuro. Agora, imagina só, tem a questão política, é, os países, tanto da Europa, tanto nos Estados Unidos, vão dificultar a entrada de imigrantes, seja eles ilegais e ilegais. O próprio Renan Santos, do MBL, falou esses dias que futuramente a gente vai ter dificuldade de sair do país para buscar emprego, até emprego qualificado, porque vão se fechar as portas, vão se fechar as portas.
E a gente precisa se requalificar, se qualificar dentro do país. Então a gente precisa debater essa questão do emprego como algo de políticas públicas, como algo ligado às pessoas, seja na questão privada, na questão pública, seja em comunidade. A gente precisa discutir a teoria da cidade de 15 minutos, onde você tem onde você tem tudo, emprego, serviços, é, mobilidade em 15 minutos. A gente precisa debater isso. Se a gente ficar debatendo, se a gente ficar preso no debate vazio, no debate superficial, as coisas não vão andar. A gente está num momento muito delicado. Por mais que o governo fale que estamos no menor índice de desemprego, perto do pleno emprego, a gente tem que entender que a metodologia não é tão simples, não é de pessoas, é, não é de pessoas que estão de carteira assinada. A gente precisa entender a questão dos empregos qualificados que vão diminuindo. Daqui a pouco, no horário do vídeo, hoje, enfim, a CAGED vai lá informar os postos de emprego no mês de julho. No mês de junho, era 160 mil. Estima-se que nesse mês de julho vão ser 130 mil. Então, assim, podem diminuir, como podem aumentar os postos de trabalho. A inteligência artificial, empresas estão demitindo gente. Agora imagina que daqui 3, 4 meses, com tanta polêmica, as empresas vão deixar de contratar porque há uma incerteza em que estão as tarifas, as empresas vão demitir. Então, a gente agora imagina você demitir 100 mil pessoas e jogar essas 100 mil pessoas para trabalhar como Uber, para trabalhar como iFood, para trabalhar como serviços gerais, para trabalhar em mercado. Mano, a cadeia, ela não funciona. Vira um ciclo vicioso que se torna um problema muito amplo. Quando a gente tenta debater desemprego, até quando se dá dicas para essas vagas que todo mundo dá, ela gira uma cadeia, porque os empregos que a gente chama de subemprego, mercado, aplicativo, entrega, motorista, serviços gerais, lanchonete, loja, obra, enfim, vai gerar um problema no futuro que já está acontecendo. Um turnover alto, estima-se que 40% das pessoas pegam esses empregos e se demitem, ou nem ficam uma semana. Já falei da reportagem da Folha de São Paulo, acho que foi da Folha de São Paulo, a crise do Brás em contratar pessoas. As pessoas não ficam nem uma semana, às vezes não fica nem um dia. A ineficiência dos próprios gestores, empreendedores, em tentar jogar a culpa no Bolsa Família, em tentar jogar a culpa na geração Z, em tentar jogar a culpa no governo, sendo que às vezes o problema é na própria ineficiência do próprio gestor, do próprio empreendedor. A gente está tendo uma crise, muitas reclamações em relação ao atendimento ao cliente, porque essas empresas saem contratando qualquer um que às vezes fica 2, 3 meses, você não consegue treinar, você não consegue desenvolver seus funcionários, você não consegue desenvolver a sua equipe, porque a gente acaba contratando essas pessoas que às vezes é qualificada, ou às vezes a nossa gestão ela é muito ineficaz, e a crise vai aumentando, aí vai batendo no que o Sebrae fala. 60% em 3 anos quebram, 50% em 2 anos não tem lucro nem prejuízo. Então, quando a gente precisa debater essa questão do emprego e do desemprego e não jogar a culpa em cima do indivíduo. Nem sempre, qualquer vaga, o indivíduo vai aceitar. Nem sempre. Nem sempre o indivíduo ele vai ter condições de pegar essa vaga. A gente ainda tem que lidar com um processo seletivo que exclui. O rapaz comentou, agora você vai falar disso. Não é só, o problema não é questão dos negros, como eu já falei no último vídeo. Quando falo em pessoas que já sofreu algum tipo de preconceito, ligado a qualquer tipo de preconceito, seja ele negro, racial, de gênero, seja ele LGBT, mulher, etarismo, idade, local,
As empresas não contratam pessoas que moram em outros bairros. Como eu já falei no vídeo semana passada, fui tentar me cadastrar para uma vaga de auxiliar de loja. A primeira pergunta que a pessoa fez era onde eu moro. Falei onde eu moro, a conversa não continuou. Eu já vi comentários de uma pessoa participando do processo seletivo. O recrutador pergunta qual é a tua idade, o cara fala e o recrutador elimina essa pessoa. Numa entrevista, num podcast do Edson Castro com a menina do RH, ela falando que acho que o marido ou o namorado dela é tipo Pelé da programação, o Pelé do TI, só que ele não tem formação acadêmica, ele não tem curso, ele aprendeu sozinho, de forma autodidata. Sendo que empresas acabam exigindo as pessoas baseado no currículo, se ele tem formação acadêmica, se ele tem isso, tem aquilo, porque a maioria dos processos hoje são baseados em inteligência artificial. A inteligência artificial, ela não vai averiguar o ser humano, ela vai averiguar as palavras-chave. Às vezes a pessoa é qualificada, mas não tem formação acadêmica. Ou às vezes a pessoa tem formação acadêmica, mas não tem qualificação, porque requer de uma primeira oportunidade. Então, ela pode ser excluída nos dois lados, sem se quer ter uma entrevista cara a cara, ou sei lá, por live. Então, a gente precisa pensar e começar a debater a questão do desemprego, o futuro do trabalho, o futuro do emprego. E por que não debater renda básica? Debater renda básica. Precisa entender que nunca é a culpa do indivíduo. O processo do mérito é um mito, é um mito. Hoje não existe. A gente está presenciando o que chamamos de... A gente está presenciando a queda do neoliberalismo. O que chamamos de honra, de questão de mérito, trabalho, de mérito, enfim. A gente está presenciando isso. A gente precisa discutir isso. Não adianta eu, toda vez, falar que eu estou desempregado, que 3 anos, não consigo oportunidade, não consigo fazer network, não consigo isso, falando que eu tenho qualificação, para uma pessoa chegar no comentário e falar assim: já tentou capinar? Já tentou vender água? Já tentou trabalhar com aplicativo? A gente replica muitas coisas que às vezes não condiz a pessoa. E não estou falando de mim, estou falando de fulano, de ciclano, de beltrano. Como não sei quem falou, como é que você vai pegar uma pessoa de 50 anos que trabalhou a vida toda e botar ele para trabalhar como entrega de aplicativo enfrentando chuva? Ou às vezes é uma pessoa que tem trauma e não quer sair de casa porque aconteceu algum trauma na família, perdeu um parente por causa de um assalto, de um assassinato. Aí, pô, aí você ativa um gatilho para essa pessoa. Você ativa um gatilho. A gente não entende a realidade das pessoas e a gente quer opinar porque um fulano lá, coach, falou que começa por baixo porque você viu a história do Rick Chester, acho que vender água vai dar certo. Então, assim, não adianta. Até para elaborar um projeto, não é qualquer um que faz. Existe uma concorrência muito alta em qualquer setor. Você precisa, sei lá, vantagem competitiva, estratégia do Oceano Azul, elaborar um planejamento a curto, médio e longo prazo. Não é simplesmente eu pegar R$ 30, comprar uma mala de água e sair vendendo na praia que eu vou prosperar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Às vezes, sendo que eu não tenho nem dom da venda eu tenho. Eu não tenho nenhum dom da palavra. Você vê como eu enrolo para ficar falando aqui, gaguejo, erro as palavras, repito as palavras. Aí a pessoa vai pro telemarketing, aí não passa nem na prova justamente por causa disso. Então a gente precisa entender, se às vezes se conversar, entender, a gente consegue encaixar a pessoa no lugar certo. O problema é que a gente peca, a gente acaba perdendo o talento, a gente perde oportunidades por apenas julgar ou opinar ou replicar uma opinião que é muito fácil refutável porque não tem fundamento nenhum.